Olá, aqui quem fala é o professor Jefferson Borges, seja bem-vindo a mais uma aula. E agora que você já entendeu o que é uma estrutura de seleção e uma estrutura de repetição, eu vou te mostrar o que é uma estrutura de dado. Normalmente a gente usa essas estruturas de dados quando a gente vai armazenar grandes quantias de informações. O exemplo que nós temos é uma tabela. É de fato isso que nós usamos. Então, para a gente criar essa estrutura, a gente usa um array unidimensional ou bidimensional. Unidimensional é quando a gente só tem uma linha, e o bidimensional é quando a gente tem uma linha e uma coluna. Para você entender melhor, agora eu vou te mostrar nas linhas de código para você entender e começar a fazer isso. Então vamos lá. Para você criar uma estrutura de dado, um array, você precisa fazer o seguinte: é como se criar uma variável, mas a diferença é que depois do tipo de dado, você vai colocar um colchete, dessa forma aqui. Então eu coloco o tipo de dado, a minha tabela vai ser do tipo inteiro, então eu coloco int, mas você pode colocar string, float e assim sucessivamente, o que você precisar dentro do tipo de dado. Então vamos lá, eu abro o colchete e escrevo o nome desse array. O nome desse array vai ser número. Então eu fecho ele com ponto e vírgula. Esse array aqui, ele não tem um limite. Ou seja, ele pode ter do zero até o infinito a quantia de dados que eu posso armazenar em caixinhas. Se eu quiser colocar um limite nessa minha tabela, eu preciso fazer o seguinte. Vou criar aqui uma segunda para você entender melhor. Coloco o primeiro tipo de dado, lembrando e o que eu estou te mostrando aqui é unidimensional. Por enquanto, não tem coluna. Então, eu fecho aqui o colchete, escrevo o número 2. E para mim colocar um limite, eu preciso criar uma instância. Por enquanto, você não precisa saber o que é uma instância, porque eu vou te explicar melhor futuramente. Mas se você quiser já entendendo, porque isso aqui a gente usa muito na programação, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um igual aqui para receber uma instância. Para você fazer uma instância, basta escrever new. New, tipo de dado de novo, abro e fecho o colchete e ponto e vírgula para encerrar essa linha. Aqui eu coloquei número. Vou deixar número 2 para não ter choque de variável. Então aqui ainda tem um errinho, porque eu tenho que definir um limite para essa linha. Então dentro dessa linha eu posso colocar, por exemplo, o número 2. Então, por exemplo, vai ter duas caixinhas e dentro dessas caixinhas eu vou poder armazenar informações dentro delas. Agora eu vou te mostrar como que eu faço para você colocar um valor dentro dessa caixinha. Basta você fazer o seguinte. Nesse primeiro exemplo aqui, sem uma instância, você vai fazer o seguinte. Igual, que é recebe, vai abrir uma chave e vai colocar, por exemplo, 1,2,3. Só lembrando que entre cada vírgula é como se existisse uma caixinha. Como se existisse uma caixinha dessa aqui. Cada bloquinho desse aqui é uma caixinha que armazena uma informação. E nessa segunda aqui opção, você não vai precisar colocar outro igual, um outro recebe. Você vai já ir direto para chave. Então vamos lá. Vou repetir os mesmos valores. 1,2 e fecho aqui. Aqui deu tudo certo. Mas se eu colocar outro número aqui, por exemplo, você pode ver que vai dar um erro de novo, porque o limite dessa minha linha é 2. Então esse 3 ele não vai ser aceito, a menos que eu substitua esse 2 por um 3. Ctrl S para salvar e veja aqui. Agora, para você ver que o que eu estou falando é realmente verdade, a gente vai imprimir esses valores na tela. Então vamos colocar aqui um console.writeLine. E vou colocar aqui número e um ponto e vírgula para encerrar essa linha de código. Então, se eu apertar play, você pode perceber que aqui ainda dá um erro de sistema, system. Então, eu vou fechar isso aqui, porque para você imprimir o valor, você precisa de uma estrutura de repetição chamada for-each, que é o que eu vou te mostrar agora. Com a estrutura for-each, você precisa fazer o seguinte, você vai escrever o nome dela, for-each, vai abrir aqui o parênteses
E aqui você vai definir o tipo desse for, que é um int. Int, que é o tipo de dado. Dentro dessa variável local aqui do for each, a gente vai definir uma variável, o nome que a gente quiser. É a variável local desse for each. Então, vou escrever aqui, por exemplo, local. E dentro dessa variável local, vai ser armazenado os valores desse array unidimensional aqui. Vamos usar aqui o primeiro, por exemplo. Vamos colocar in número. Fecho parênteses. Abro a chave. E dou um Ctrl S. Aqui você pode ver que apareceu uma sugestão. Como esse de baixo aqui ele não funcionou anteriormente, tu pode fechar esse aqui. E vamos chamar essa variável local aqui. Console.writeLine local. Ctrl S. Agora vai imprimir esses três valores aqui. 1, 2 e 3. Que é o valor que está dentro da caixinha aqui, separada por vírgula. Dá o play. 1, 2, 3. Apareceu certinho. Agora, se a gente colocar aqui a variável local e substituir esse número aqui para a variável número 2, então vai aparecer 1, 2, 3, que é a estrutura aqui de baixo. Vou dar o play. 1, 2, 3 de novo. Agora, olha só. Aqui eu defini o limite. Se eu apagar esses números, veja o que acontece. Ctrl S. Apareceu 3 vezes o número 0. Isso porque dentro da vírgula é como se não tivesse colocado um nada. Então ele já coloca um valor automático recebido pelo valor 0. Então cada vírgula aqui é representada pelo valor 0, ou seja, não tem nada. Então se eu definir um valor, aí ele vai ser chamado. Eu te mostrei como é a estrutura unidimensional. Agora eu vou te mostrar como é a bidimensional. Então eu vou apagar esse primeiro exemplo aqui e vou usar só esse segundo aqui. Para mim criar uma bidimensional, eu preciso simplesmente colocar uma vírgula dentro desse colchete. Ctrl S. Você pode ver que deu um errinho aqui, porque também aqui dentro desse outro colchete também vai precisar de uma vírgula. E agora você pode perceber que depois de ter colocado a vírgula, deu um errinho aqui. Isso porque quando é uma estrutura bidimensional, é obrigatório colocar a chave para poder imprimir o valor. Então vamos fazer o seguinte para ficar melhor de você entender. Então vamos lá. Eu vou abrir a chave, fechar a chave e vou dar um Enter aqui para você entender melhor. Dentro dessa chave aqui, eu vou criar uma outra chave para você entender melhor estruturalmente, mas se tivesse na mesma linha aqui, também não teria problema. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 1,2,3, vou fechar essa chave, vou colocar uma vírgula depois da chave, vou dar um Enter, vou aceitar essa sugestão, e aqui de novo. Então aqui eu fiz uma linha e uma coluna. Aqui a gente tem as linhas e aqui nós temos a coluna. Então se eu pegar aqui o valor do for each, ele vai imprimir todos esses valores aqui. O for each ele vai fazer com que o número 2, que é essa variável aqui de um array, percorra todas as linhas e colunas. Então vai imprimir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 4. Se eu der o play, você pode perceber que vai ser isso que vai acontecer. Então você pode ver aqui que foi isso que aconteceu. Aqui dentro desse new int aqui, dentro dessa abertura de instância, eu posso colocar também um limite para a quantia de linha, de bloquinho que vai ter dentro da linha e a quantia que vai estar dentro da coluna. Por exemplo, eu vou colocar 3 aqui e vou repetir 2 vezes. Só para você entender. E aqui, se eu colocar um número a mais, veja só que vai dar um problema. Deu um erro. Então ele não aceita mais que 3 a partir de agora. Então agora que você entendeu que o for each ele vai percorrer tudo, agora se eu quiser chamar somente o número 2, o que eu vou ter que fazer?
Então vamos voltar lá para aquela nossa imagem anterior para você entender melhor. Olha só, eu deixei o vetor aqui. Aqui eu coloquei o valor 0, linha 0, bloquinho 0 e coluna também número 0. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0. Então o 4 ele vai ficar aqui. Aqui no vetor você pode fazer o seguinte, aqui você sempre vai somar mais 1. Ou seja, o 0 está na linha 0, coluna 0. Lembrando que o 0 também conta. Então aqui a gente vai deixar o 4. Então toda vez que aparecer o 0, eu conto mais um bloquinho da linha. Esse 0 aqui é a posição 1. No 1 é posição 2, é sempre 1 a mais. O for each, ele vai imprimir todos os valores dentro do bloquinho. Então aqui, para você imprimir um valor em específico, por exemplo, linha 1, coluna 2, aí você vai precisar fazer o seguinte. Vamos apagar esse for each aqui e vamos escrever simplesmente o console.writeLine. Console.writeLine. E aqui dentro eu vou chamar o nome desse array, número 2. Número 2. E agora, para mim chamar o valor específico, eu preciso abrir o colchete. Então eu preciso chamar agora a linha e a coluna. Então vamos lá. Eu quero, por exemplo, esse número 4 aqui. Então eu vou ter que contar igual eu fiz anteriormente. Então vamos lá. Aqui é a posição 0, posição 1, posição 2. E aqui eu tenho as colunas. Mostrei a coluna, agora eu vou mostrar a linha. 0, posição 1, posição 2. Então eu vou chamar esse valor 4 como 0, conto primeiro 0, 1, 2. Lembrando que primeiro é a linha, depois a coluna. Aqui eu contei primeiro a coluna, então a gente sabe que o segundo valor é 2. E agora, se eu colocar aqui contar a linha, 0, posição 1, posição 2. Coloco duas vezes o número 2 e fecho aqui com ponto e vírgula. Se eu dar o play agora, vai aparecer o número 4, que é o esperado. Nessa aula você entendeu quais são os principais tipos de vetores ou arrays. Isso aqui você vai precisar muito na programação, você precisa saber disso, tem que estudar bastante. E na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em outros dois conceitos que também são muito importantes na programação. Então, sabendo disso, te vejo na próxima aula.